Atos capítulo 26. Glória a Deus. Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu creio que Deus tem um propósito para tudo que faz. Hoje nós estaremos aprendendo com o Espírito Santo uma revelação que Deus pôs no meu coração. Espero que seja uma resposta de Deus para você e para todos os que estão aqui em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, poder e majestade. Dá um glória a Deus aí, irmão. Coloca a mão no teu coração. Diga: Senhor Espírito Santo, conceda-nos um banquete espiritual, que em nome de Jesus, áreas da minha vida, como que as mãos do oleiro, seja a tua palavra em mim, vaso de barro, instrumento em tuas mãos. Eu decido nesta noite, em nome de Jesus, me desarmar, para que a tua palavra trabalhe em áreas da minha vida que precisam serem provocadas, trabalhadas, em nome de Jesus. Diga: Senhor Espírito Santo, eis-me aqui, em nome de Jesus. Faz a sua oração. Pai, em nome do teu Filho Jesus, em tuas mãos, ó Deus, está a minha vida, e tudo quanto eu sei provém de ti. Por isso te peço, amado Deus, que fale conosco nesta noite, que a tua palavra vale, seja ela divinamente inspirada e proveitosa, e que áreas da vida do teu povo, assim como a minha, ó Deus, o Senhor possa falar poderosamente. Quebra os laços do inferno, desprende, ó Deus, os grilhões, e faz-nos de nesta noite cheios da tua presença, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e aplauda Jesus Cristo. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele ou para ela, né? Você foi feito de propósito e com propósito. Mais uma vez, você foi feito de propósito e com propósito. Sim, foi isso que Deus falou no meu coração naquela noite de ontem, em que nós fomos feitos com propósito e de propósito. Eu não acredito que você já sabe muito bem que nós somos mero acaso. Não. Nenhum de nós estamos no corpo de Cristo sem que Cristo não tenha para mim e para você um propósito definido. Não sei que parte do corpo de Cristo realmente você faz parte, não tem como eu saber, com todo respeito eu não tenho como saber. Mas uma coisa eu sei, e sei de todo o meu coração, que nós fomos feitos de propósito e com propósito e de propósito. Aqui em Atos capítulo 26, você tem o apóstolo Paulo, que outrora era também o apóstolo Saulo de Tarso, como todos nós sabemos, perseguidor da igreja. Só que agora ele já é Paulo, e como Paulo, ele está pregando para o rei Agripa, e o rei Agripa quase foi realmente levado à conversão. Ele mesmo disse, em que tendo ele testemunhado, pregado a Cristo, quase que ele, o rei, se convertia. Olha que poder tem a palavra de Deus. Converte tanto os altos como os baixos, como os que estão em alta estatura ou baixa estatura, não importa. O nosso Deus é Deus, para que através de você leve ao arrependimento e à conversão a quem quer que seja. Existe uma necessidade universal em todo e qualquer ser humano. Não importa se ele está ali ou aqui, não importa quem lá que seja, quem for. Se chama-se Cristo. Essa é a maior necessidade de todo e qualquer ser humano. Tanto é que ele disse: sem mim nada
podereis fazer. Não importa o quão bom você seja naquilo que você faz, não importa o quanto você diga, nossa, eu faço e a coisa fica feita, não importa o quanto você arrebente naquilo que você faz, amém, glória a Deus, até nisto é Cristo através de você. E aqui a Bíblia diz que este homem chamado Paulo, antes perseguidor da igreja, começou a testemunhar diante do rei Agripa, porque esse foi meio que batido de frente. O rei Agripa sabia de quem ele era, e o que ele tinha feito, e de onde ele tinha vindo, e ele foi meio que batido de frente. E o rei Agripa olhou para ele e disse, mas espera ainda, não és tu Saulo de Tarso? Não és tu perseguidor da igreja? Não consentestes com a morte de muitos apóstolos, que esses se diziam seguidores de Cristo? E esse então, tendo ouvido ao rei Agripa, olhou para ele e começou a testemunhar acerca da sua conversão, o propósito e a finalidade da sua conversão. Nenhum de nós verdadeiramente, você pode pôr isso no teu coração, servimos a Deus simplesmente por servi-lo. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, e o próprio Senhor Jesus disse na sua palavra, ele disse que ninguém vai ao Pai sem que o próprio Pai não queira, e ninguém vai ao Filho sem que o próprio Pai não o envie. Ele diz que não fomos eu ou você que o escolhemos, mas ele que a mim, a você, a nós nos escolheu, e todos nós sabemos disso. Mas às vezes parece que nós esquecemos, e começamos meio que na nossa caminhada cristã a vivermos muito mais para nós mesmos do que para aquele que verdadeiramente é mim, a você, a nós, chamou-nos, vocacionou-nos e alistou-nos para que verdadeiramente testemunhemos da nossa, da minha, da sua salvação em Jesus de Nazaré. Eu não sei qual foi a última vez que você pregou para alguém. Eu não sei qual foi o último dia que você se deixou ser usado por Deus em favor de alguém. Eu não sei qual foi a última vez em que você ousou impor a mão sobre o enfermo para curá-lo. Eu não sei qual foi a última vez que você orou e fulano, cicrano, beltrano foi cheio do Espírito Santo. Porque se isso não está mais acontecendo na sua vida, é porque parece que você esqueceu que Deus te fez com propósito e de propósito. Que Deus não só te pôs no corpo de Cristo para o senta, levanta, carrega a Bíblia, aleluia, glória a Deus, oferta ou dizima, não. Existe algo muito, muito, muito mais além do que isso. E eu tenho certeza em que esta mensagem está chegando na hora certa, no tempo certo e no momento certo. Aqui em Atos capítulo de número 26, versículo de número 15, a Bíblia diz assim, Paulo falando ao rei Agripa, testemunhando acerca da sua conversão em Cristo, ele diz assim, e disse eu quem? Paulo, que outrora era Saulo de Tarso, e disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja que ele não escondeu a verdade. Ele poderia muito bem ter procurado sair bonito na fita ou na foto, mas não. Ele simplesmente diz que Cristo o encontrou. E diz o que Cristo referiu-se a ele como um perseguidor. Em outras palavras, ele agora iria testemunhar dessa transformação na sua vida. Que de perseguidor passou a ser perseguido. Daquele que matava agora provia vida na vida de muitas pessoas. E aquilo que o inimigo mais usava, Deus agora iria usá-lo para alcançar aqueles que outrora pareciam inalcançáveis. Olha que coisa bonita. E aí no versículo de número 16 diz assim, mas levanta-te, o Senhor falando a ele, a Paulo, mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, propósito. Em outras palavras, eu não te apareci simplesmente porque não tinha o que fazer. Eu não me revelei a ti simplesmente porque não tinha outro a quem eu me revelar. Veja que ele vai começar a dizer que Deus apareceu a ele como a cada um de nós, através da sua palavra. Eu não sei se foi você dentro de um quarto assistindo uma pregação, não sei se foi um panfleto que chegou até as suas mãos, não sei se foi você lendo a Bíblia, eu não sei.
Não sei se você de repente já passando em frente à igreja e você no meio às lutas sentiu no coração e entrou, e louvado seja o nome do Senhor. Bem, eu não sei, uma coisa eu tenho certeza, que Paulo ele vai dizer: olha, o Senhor Jesus apareceu a mim com um propósito, e de propósito. Ele simplesmente não apareceu porque não tinha ele o que fazer, não. Ele apareceu a mim por isto, com um propósito e de propósito. E ele começa a dizer: primeiro, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Olha o que é que ele está dizendo aqui, preste bem atenção: para te pôr por ministro. Tem uns que o Senhor nosso Deus apareceu a estes, para que estes ocupassem um cargo específico na obra de Deus. Cargo esse em que não é todos, são aqueles a quem Deus chama de forma específica. Veja que nós temos aqui muito mais membros do que pastores pregando. Veja que nós temos aqui muito mais membros do que propriamente obreiros. Mas por quê? Porque esses Deus apareceu, os chamou de forma específica. E não obedecer esse chamado. Não eis-me aqui, faça de mim a tua vontade. Além de descumprir o chamado de Deus, infelizmente, é você correr o risco de pagar um alto preço, que certamente sem você perceber, mais cedo ou mais tarde, lhe será cobrado. É interessante, não é isso? Porque Saulo de Tarso, agora Paulo está dizendo: olha, o Senhor apareceu para mim, e ele aparecendo para mim, disse que apareceu para me pôr por ministro. Em outras palavras, ele tinha para mim um chamado de forma específica. Talvez você tenha exatamente esse chamado. Você tem esse chamado ardente no seu coração. Só que é interessante, você sabe que é que o mesmo Cristo, você voltando lá em Atos dos Apóstolos, logo na sua chamada, a partir do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que o próprio Senhor Jesus não lhe escondeu nada. Jesus olhou para ele e disse assim: e eu te mostrarei o quanto que há de padecer por amor ao meu evangelho. Jesus não apareceu para ele e disse: olha, você fazer a minha obra de forma específica vai ser a mil maravilha, vai ser muito bom, vai ser muito legal, vai ser muito favorável. Não, ele disse: eu vou lhe mostrar o quanto você terá que padecer por amor ao meu evangelho. Não que Cristo não estaria com ele nas lutas, porque nós sabemos muito bem que em todas as lutas que ele, Paulo, atravessou, Cristo sempre esteve com ele. É importante nós entendermos isso, porque uma vez que Deus apareceu para você, Ele te chamou de forma específica para o eis-me aqui, seja feita a tua vontade, não a minha. O exercer do chamado específico na obra de Deus, talvez como um pastor, talvez como obreiro, talvez seja até como coreógrafo na obra de Deus, ou um cooperador, como quer que seja, não sei em que área é. Mas uma coisa eu lhe disse: Ele nunca disse para mim ou para você que seria fácil. Ele nunca disse que nós iríamos recebermos aplausos. Ele nunca disse que nós iríamos recebermos um tapinha nas costas: e aí, tudo bom, como é que está? Não, pelo contrário. A Bíblia diz que nós é que seríamos os mais cobrados. É o que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia diz que nós é o que seríamos muito mais cobrado. E talvez você diga assim: mas tudo bem, mas eu quero que o senhor entenda em que eu posso jogar isso para cima a hora que for. Não pode, é irrevogável. O chamado de Deus é irrevogável. Por quê? Porque não foi você que se alistou, foi Deus quem te alistou. Não foi você que se vocacionou, foi Deus que vocacionou você. Não foi você que se chamou, foi Deus quem chamou você. É irrevogável. Não tem escolha não, querido. Você sabe por quê? Porque Deus não erra no chamado. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado: Deus não erra no chamado. Deus não erra no chamado, não. Deus, quando a mim, a você, a nós nos chamou, não sei em que área que Deus chamou você, Deus não errou em ter nos chamado. A questão é que aos poucos você, infelizmente, vai negligenciando esse chamado. Aos poucos você, sem perceber, vai meio que puxando o freio de mão e vai descumprindo a palavra de Deus, olhando para a direita, olhando para a esquerda, coisas que Cristo não lhe pediu para fazer.
Você vai olhando para defeitos dos que estão ao lado direito, defeitos dos que estão ao lado esquerdo, ou talvez de repente você deixa de olhar para cima e começa a olhar para frente simplesmente pelo fato de você acreditar que tudo que Deus quer para a tua vida é só prosperidade, é só cura ou qualquer outra coisa, que essas coisas sim Ele quer para a sua vida, mas até essas coisas Ele te acrescentaria se em primeiro lugar você o buscasse em sua vida. Se você hoje tem falta de alguma coisa, se hoje falta alegria no seu coração, se hoje está faltando verdadeiramente aquele contentamento dentro de você, sabe, aquela alegria de servir, uhul, nossa, glória a Deus, a culpa não é de Deus, a culpa não é das pessoas, a culpa é que você esqueceu que sem lenha o fogo se apaga. Você esqueceu que Deus te chamou, mas chamou para você o servi-lo, e não para você servir a você mesmo. A Bíblia Sagrada diz que Paulo está dizendo para o rei Agripa, foi com este propósito, com esta finalidade que o Senhor me apareceu, para me pôr por ministro e testemunha. Olha que coisa bonita. Veja que Paulo está dizendo, rei Agripa, a partir do momento em que eu disse, eis-me aqui, eu também passei a ser testemunha de Deus aqui na terra. Você é testemunha de Deus na sua casa, você é testemunha de Deus para o seu pai, para a sua mãe, você é testemunha de fé, ou de confiança, ou de ousadia, ou de intrepidez, ou de santidade, ou de temor e tremor diante de Deus. A questão é que nós esquecemos disso. E passamos a sermos fortes testemunhas. Não é nem testemunha, é testemunhas. Porque os que da nossa casa nos vê, uma vez que Deus nos chamou para fazermos a sua obra de forma específica, é nos abatendo, quando na verdade deveríamos buscarmos nos fortalecermos. É murmurando, é reclamando, quando deveríamos professarmos palavras de fé e confiança. E aí muitas vezes os que estão às nossas voltas olham para mim, olham para você, olham para nós, que estamos como que carro de frente, né? Testas de ferro naquilo que Deus nos chamou para ser, em qualquer área da nossa vida. E de repente eles olham para nós e dizem, mas espera ainda, se eles que estão à frente estão tristes, abatidos, desmotivados, desencorajados, quanto mais eu, meu Deus do céu. E você nem está percebendo que tudo isso, quem está causando, não é os problemas. Não. Porque problema não te motiva a orar, problema não te incentiva, problema não te fortalece, problema faz o inverso, tira tudo que tiver em você, para ver se coloca em você tristeza, desânimo e tantas coisas mais. É porque você meio que esqueceu o primeiro amor. Você esqueceu em que outrora lá fora, quando você andava com seus próprios pés, você não precisava levar uma vida de oração, você não precisava ler Bíblia todos os dias, você não precisava fazer jejum, você não precisava renunciar ao seu eu. E aí aos poucos você adentrou a casa de Deus, o eis-me aqui, faça de mim a tua vontade, você bateu continência para o Senhor dos exércitos, Senhor, eis-me aqui. Só que aos poucos você foi fazendo com que as coisas fossem voltando como era. Veja como é que está a sua vida de oração, veja como é que está a sua entrega verdadeiramente na presença de Deus. Você vai perceber que você estaria melhor espiritualmente falando, se você entendesse que você é o único responsável verdadeiramente por sua vida espiritual. Pessoas podem te motivar, pessoas podem te incentivar, pessoas podem te encorajar. Você lembra de Josué, triste, abatido, desmotivado, desencorajado? O que foi que o Senhor falou para ele? Levanta-te, pois, agora, esforça-te, tem de bom ânimo. Veja que Deus pediu para que ele tivesse isso, não foi Deus quem colocou dentro dele, não. Às vezes você diz assim, estou tão desanimado, Senhor me anima. Ei, Deus não anda com uma bomba para ver se consegue, sabe, colocar dentro de nós, não. A Bíblia diz que Ele já te deu o Espírito Santo, Ele habita dentro de você, você é templo dEle, morada dEle, santuário dEle. Você pode muito bem começar a abrir o seu coração e dizer, Deus, eu vou me reanimar, Deus, eu vou me reerguer, Deus, eu vou me pôr de pé, porque a sua vida espiritual, se você ainda não sabe, querido, depende única e exclusivamente de você. Depende de você, única e exclusivamente.
Então veja que ele está dizendo aqui para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto. Nossa, se você acha em que a sua vida chegou até aqui por milagre, ei, ainda é pouco, diante de muitos que Deus vai realizar na sua vida. Eu vou repetir, vou ler de novo para você entender. Porque essas palavras aqui, o rei Agripa, o apóstolo Paulo, está testemunhando ao rei o que Cristo falou com ele. Cristo falou para ele exatamente isso. É o que ele está dizendo aqui. Para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quem tem um testemunho para contar? Eu sei que ao menos um em toda a sua caminhada cristã você terá para dizer. Ao menos um. Ao menos um. E o que ele está dizendo aqui para o rei Agripa, e que ele está dizendo que foi Cristo que falou para ele, é Cristo dizendo assim: Paulo, se você acha que eu já fiz a coisa acontecer na sua vida, é pouco diante do que eu ainda tenho para fazer. Receba isso em nome de Jesus. Mas para isso, você verdadeiramente tem que tomar de volta, sabe, esse compromisso de você entenderem que Cristo te chamou e Ele não erra na chamada. Ele não erra. Ele não erra. Ele não erra. E Ele está dizendo aqui, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Oh, glória a Deus por isso. Livrando-te deste povo. Se você acha que chegou até aqui, passando em meio à cova dos leões, passando em meio à fornalha de fogo ardentes, se você acha que chegou até aqui por méritos seus, você sabe muito bem, você está enganado. Porque o que Deus está falando para Paulo, você só chegou até aqui porque fui eu quem te livrei deste povo. Fui eu que te livrei daqueles que eram mais fortes do que tu, dos que tentavam te perseguir para te alcançar, para te fazer mal. Fui eu quem te resguardei, fui eu quem te protegi, fui eu quem te defendi. Às vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos que o eis-me aqui, o faça de mim, Senhor, a tua vontade na minha, na tua, na nossa vida. Meu irmão, coloque isso no teu coração. Quando você obedece à vontade de Deus, o chamado de Deus, o eis-me aqui para o Senhor, Deus Ele te guarda, Deus Ele te protege, Deus Ele te defende. Até Satanás sabia disso, quando referiu-se a Jó, quando o próprio Deus disse: viste por acaso o meu servo Jó, homem íntegro e temente a Deus, e que se desvia do mal? E Satanás disse para Deus, e o que foi que ele disse? Jó te teme em vão, porque ele não sabe que tu cercastes em volta a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem. Até Satanás sabe que quando você diz: eis-me aqui, Senhor, o faça de mim a tua vontade, Deus põe ao teu redor uma redoma de proteção, onde a Bíblia diz que o anjo do Senhor vem e acampa ao teu lado para te guardar na ida e na volta. Glória a Deus! Glória a Deus! Livrando-te deste povo. Descansa o teu coração. Deus não vai permitir que aqueles que se dizem mais fortes do que você toquem num só fio do teu cabelo. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Em outras palavras, Deus nos dá livramento para testemunharmos para esses, para que ao mesmo tempo também sejamos usados por Deus para divulgarmos o Evangelho. Oh, glória a Deus por isso. Versículo de número 18. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas aí nós sabemos que a vida ao qual vivemos é espiritual, não é carnal. Mas não se preocupe, porque também Cristo falou para Saulo, e agora ele, como Paulo, está testemunhando ao rei, e assim está falando ao seu coração pelo Espírito Santo, para lhes abrires os olhos. Oh, glória a Deus. Em outras palavras, para que passem a ter manifestações espirituais.
para lhe abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. Você é chamado por Deus. Não foi você que se escolheu, não foi você que se alistou, não foi você que se chamou. Esqueça disso. Biblicamente falando, me perdoe, com todo respeito, você está errado. Não adianta, você pode se esconder, você pode fazer o que você quiser. Deus faz um culto como esse de hoje, para dizer para você: eu te trouxe aqui com um propósito. Eu te trouxe aqui com um propósito. E esse propósito, o qual eu te trouxe aqui, é para fazer de você verdadeiramente aquilo pelo qual você nasceu para ser. Sabe o que é interessante? Porque a Bíblia diz, para lhe abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. Agora, segunda-feira passada, foi feriado aqui na nossa cidade, né? E eu trabalhei normalmente, de 8 da manhã até um pouco mais tarde, até quase 6, 7 horas da noite. Mas o que mais é interessante, você sabe o que é? É que um rapaz, um filho de uma irmã da igreja, veio lá de Foz do Iguaçu, bem aqui pertinho, né? Do outro lado do mundo, não sei nem onde é que fica esse negócio. Mas o que é interessante, você sabe o que é? É que a mãe dele insistia muito para ele vir aqui, mas não era passeio não. Ela dizia para ele o seguinte: meu filho, eu queria que só que você sentasse só 1 hora com o pastor, só 1 hora. Esse negócio de pastor, e a língua era desse tamanho. Em resumo da conversa, teve um momento em que nós começamos a orar, e houve um momento em que, para a glória de Deus, ele disse: bem, se a senhora pagar, eu vou. Pois tá bom então. Ele então investiu. Segunda-feira ele veio. Nós estávamos aqui no escritório, sentamos no escritório, ele sentou-se como aquela forma, sabe, de deboche, aquela maneira de debochar da pessoa, de fazer pouco da pessoa, que você percebe, que você nota. Sabe aquele negócio meio que largadão, tô nem aí, vai, fala, se tem alguma coisa para falar, pode falar, vai, fala. Sabe? E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: você acredita no mundo espiritual? Não. Não acredito não, e tem mais, eu só vim porque foi minha mãe que pagou, porque por mim eu não vim aqui não, para mim isso tudo é uma besteira. Tá bom então, tá certo. Pois eu posso citar para você versículos, só versículos da Bíblia? Pode, não tem problema não. Eu comecei, para a glória de Deus, é claro que eu tinha vindo aqui no altar e falado com meu amigo Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo já tinha me dito tudo como eu deveria fazer, eu só estava seguindo instruções dele. E eu comecei a citar vários versículos que falam sobre libertação. E fui citando versículos só na área de libertação. E chegou um momento que não sei quantos versículos o Espírito Santo começou a falar. Não sei, não lembro. Só sei que foram vários, muitos. Só sei que houve um momento que ele sentado meio que de forma debochada, começou sentado. E depois estava manifestado sentado. A mãe dele olhou e se assustou e disse: eu nunca vi uma coisa dessa. Ciana, que estava do lado, arregalou os olhos e disse: fala, meu Deus do céu, o que é isso? E eu então ali só citando versículos. Mas a coisa foi feia realmente. Coisa foi feia. Não precisou se orar, não precisou se impor mão, não precisou fazer nada disso. Porque para a glória de Deus, a Bíblia Sagrada diz, está escrito que o inimigo que está nas trevas, quando vê a luz, tem que aparecer. Expulsou o demônio. Quando expulsou, eu perguntei: você crê no mundo espiritual? O que foi que aconteceu? Você crê? Esse poder está em você. Diga isso para o seu irmão: esse poder está em você também. Não pode dizer: esse poder e autoridade está em você. Está em você, sabe por quê? Porque você foi chamado. Porque você foi chamado. Sabe por quê que quando você chega no trabalho, sabe por quê que quando você chega lá no seu trabalho, a pessoa se sente incomodada? Não é pelo que você está fazendo ou deixa de fazer, não. Sabe por quê que tem pessoas que quando você coloca o louvor, pessoas ficam, sabe, parece que está em meio a formigueiro?
Sabe por que quando muitas vezes você lá no seu trabalho, não é só pelo que você faz ou deixa de fazer, você é perseguido, não. É porque aonde a luz está, tem que ofuscar as trevas. Então ao invés de você se entristecer, ao invés de você se abater, ao invés de você se desmotivar, começa a dar glória a Deus, querido. Porque se você estivesse nas trevas, nada disso acontecia. Pastor, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando, eu não aguento. Aguenta mais um pouco, porque Deus vai entrar com providência. Das trevas para Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados, não para que os condenemos, não para que os julguemos, não para que o apontemos, porque na condição em que nós vivíamos e para a glória de Deus fomos resgatados, muitos desses ainda vivem, não para que apontemos, não para que joguemos pedra, mas que levemos a remissão de pecados. A remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Glória a Deus por isso. Diga: eu fui feito de propósito e com propósito. Diga: eu fui feito de propósito e com propósito. É interessante, né? Que nada existe ou nada passa a existir sem antes não tiver um propósito definido. É o propósito que define a criação. Diga: é o propósito que define a criação. Já imaginou, de repente, eu crio esse microfone, aí olho para o microfone e diz: mas eu te fiz para quê? Não existe isto. Não existe isto. Deus, quando a mim, a você, a nós, nos fez de propósito e com propósito. É isso que eu quero que você entenda no seu coração. E aí interessante, né? Que nós temos vários versículos na Bíblia que nos mostram sobre isso. Vários. Meu Deus, se nós passarmos por todos os que eu sei, biblicamente falando, louvado seja Deus por isso, talvez nós iríamos passarmos a noite aqui. Então eu separei somente 30 dos mais conhecidos por todo crente. Tem crentes aqui nessa noite? Então você conhece esses versículos. Então esses versículos nos apontam e testificam que nós fomos feitos com propósito e de propósito. Então Deus nos fez de propósito e com propósito. O primeiro dele está lá escrito em Provérbios 19, 21, que diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. O que significa isso? Primeiro, não importa o quanto o homem vá, Deus nunca deixará de cumprir o seu propósito. Lembra do filho pródigo? A Bíblia diz que ele chegou ao pai, pegou a sua herdade e foi o quão mais longe do pai. Gastou tudo dissolutamente. O pai nunca perdeu a esperança. O pai jamais esqueceu-se dele. Pelo contrário, não importa o quão longe a pessoa vá. Talvez você diga: pastor, eu tenho um testemunho para contar. Conta, meu irmão, fala para mim. Pastor, na minha família, eu não sou o primeiro a ter me convertido. Antes de mim converteu-se fulano, converteu-se Beltrano, converteu-se Cicrano, pastor. Pastor, o senhor não acredita, pastor? Hoje essa pessoa, meu pai do céu, pastor, no começo não, pregava para mim, pastor. Olha, era exemplo de fé e testemunha de fé. Hoje, pastor, pastor, pelo amor de Deus, eu não sei nem o que é que eu faça mais. Estou triste, estou desanimado, estou desmotivado, já não acredito mais. Cada dia mais eu vejo essa pessoa cada vez mais cavando o seu próprio poço e se enterrando dentro dele. Eu já não sei mais o que é que eu faço. Sabe o que é que você faz? Creia nessa palavra que Deus está lhe dando nesta noite, porque não importa o quão longe ele tenha ido, ou não importa o quão longe ele esteja nesse momento. Eu não estou falando de longitude, latitude, eu não estou falando de distância de Deus, distanciando-se de Deus a cada dia
dia, não importa. Deus tem um propósito para com ele e para com ela, e vai chegar o dia da prestação de conta, e pode ter certeza de uma coisa: ele pode ter muito propósito em seus corações, não importa, mas é o de Deus que prevalecerá em nome de Jesus. Descanse o seu coração. Segundo, Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Glória a Deus por isso. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Em outras palavras, a Bíblia diz que Deus não tem a pensar a nosso respeito como o homem pensa. Porque eu bem sei os pensamentos que eu penso acerca de vós. Ei, já se diz o ditado que quem vai pela cabeça dos outros... Não, você não conhece esse ditado? Já se diz um ditado: quem vai pela cabeça dos outros... Dá uma olhadinha para esse irmão para ver se ele tem cara de piolho. Tenho certeza que não. Você sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus tem um pensamento a seu respeito, Ele não muda no seu pensamento, porque Deus é imutável, Ele não muda. E o pensamento dEle, que quanto muitos estão te vendo na luta, na dificuldade, no problema, na barreira, parece que não vai mais se reerguer, parece que a coisa não vai acontecer, seja em que área que for, Deus já determinou a tua vitória, querido. Basta você, em nome do Senhor Jesus, colocar isso no teu coração. Ponha isso dentro de você. Terceiro, Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós a praticássemos. Vou ler de novo. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras. Deus nos fez com propósito e de propósito. E Deus nos fez com que propósito? Fazermos as boas obras. Jesus de Nazaré era um homem que andava fazendo boas obras. E que obras são essas? Ele pregava a palavra para quem estava perdido, ele curava os que estavam enfermos, ele libertava os que estavam possessos, mas principalmente ele levava os que não acreditavam em si mesmo a acreditar que esses tinham sido feitos por Deus com propósito e de propósito. Em outras palavras, a Bíblia diz que o propósito da nossa criação é fazermos o bem. Ei, está na Bíblia. Nós fomos feitos para fazermos boas obras. Você não foi feito para falar mal do seu próximo. Você não foi feito para acusar. Você não foi feito para pagar o mal com o mal, não. Esse negócio de olho por olho, dente por dente, não vem de Deus, não, querido. Ei, preste atenção. Cuidado com os que estão te incentivando, ou querendo te motivar, ou te incitar a pagar o mal com o mal. Cuidado com isso. Cuidado em nome de Jesus. Você foi feito com propósito e de propósito. Se perseguir fosse o certo, Cristo não teria invertido a situação e tornado Saulo um Paulo, um perseguidor em perseguido. Coloque isso dentro de você. Deus a mim, a você, a nós nos fez para fazermos as boas obras. Deus não te fez, não me fez, não nos fez para pagarmos o mal com o mal, olho por olho, dente por dente. Se falar eu falo, se empurrar eu te empurro. Não. Os que tentam levar você a fazer isto são pessoas que, depois de terem conseguido fazer você tornar-se semelhante aos tais, vão te abandonar, vão te largar, vão virar as costas para você, e infelizmente serão os únicos a sofrer, e no caso, você. Deus nos fez para fazermos as boas obras, glória a Deus por isso. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vou ler de novo. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age
em todas as coisas, ou situações ou circunstâncias, seja ela qual for, em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tende a nos usar exatamente na área em que o inimigo outrora lá fora mais nos usava. Escute isso daqui agora em nome de Jesus. E eu vou ler pela terceira vez esse versículo para você entender. Escute agora. Existe uma escola dentro de você que você precisa entender para começar a colocar do lado de fora para ajudar, ensinar a muitos que precisam ser ensinados. Isso daqui diante do meu Deus. Se toda pregação não valeu para nada, guarde ao menos essa parte aqui agora. Se você guardar essa parte, tá bom, glória a Deus, venci a noite, glória a Deus por isso. Então vou ler de novo, Romanos 8, 28. Sabemos, é Paulo pelo Espírito Santo, sabemos que Deus age, Deus opera, sabemos que Deus age em todas as coisas, que quer dizer em todas as situações e circunstâncias, adversidades. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem, para o bem. Difícil é entendermos para o bem, porque quando estamos vivendo a situação, ou quando estávamos no mundo sem o conhecimento de Deus, e passamos a conhecermos a Deus, vem aquela interrogação: Senhor, por que o Senhor permitiu isto? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor deixou isso sobre mim? Por que o Senhor permitiu com que eu vivesse essa vida? Por que o Senhor não me chamou antes, muito antes de eu viver essa vida que eu vivi lá no mundo? Não teria sido melhor? Não teria sido mais fácil? Aí é que está, sabe por quê? Porque esse versículo te responde. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados. Tem chamados de Deus aqui nessa noite? Só quem tem, dá um glória a Deus aí. Para os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Preste atenção. A Bíblia diz que todas as coisas, tanto boas como ruins, têm a colaborar para o cumprimento do propósito. Olhe para cá. Pastor, o senhor se arrepende de ter vivido a vida que o senhor viveu lá fora? Me arrependo. E me arrependo e muito. Pastor, o senhor se arrepende do senhor ter feito coisas em que chegou ao ponto de que até mesmo... Me arrependo. E me arrependo muito. Pastor, o senhor se arrepende, meu pastor, do senhor ter adentrado a macumba, a umbanda, o candomblé? Me arrependo muito. Pastor, o senhor se arrepende do senhor ter adentrado em cemitério, abrido cova rasa, para fazer só o mal para outras pessoas? Me arrependo muito. Sim, eu me arrependo. Pastor, o senhor se arrepende, pastor, do senhor ter se tornado um alcoólatra? Me arrependo muito. Pastor, o senhor se arrepende de tanta... Me arrependo, e se eu for falar aqui, a lista é grande. Sim, eu me arrependo. Estou te falando de todo o coração. Sim, eu me arrependo. Nossa, e como eu me arrependo. E talvez eu até possa lhe dizer, eu vou um pouco mais além. Eu cheguei ao ponto de muitas vezes, antes de entender esse versículo, não de agora, mas lá no começo eu dizia: Senhor, não teria sido mais fácil o Senhor ter me convertido, me levado à conversão, sem que eu precisasse ter passado por tudo isso, Senhor? Já imaginou? Nossa, que coisa boa! Pois é assim que nós pensamos. Não que Deus assim o quisesse, que eu tivesse levado a vida que eu levei, feito o que eu fiz, passado pelo que eu passei, não. Nós temos livre-arbítrio. Nós decidimos o que queremos, como queremos, na hora que bem queremos. Somos nós que decidimos. Somos nós. Não é Deus quem decide. Nós não somos marionetes celestiais. Nós não somos bonecos de brinquedo nas mãos do Altíssimo, não. Temos o livre-arbítrio, somos nós que decidimos. Mas você sabe o que é interessante?
e que para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando-me de um versículo que diz que onde superabundou o pecado, superabunda a graça de Deus. E aí, louvado seja o nome do Senhor, naquilo que Satanás mais me usava lá fora, hoje Deus me usa para libertar aqueles que lá fora estão e que estão em meio às trevas. Então pode vir o catimbozeiro, o macumbeiro, pode vir lá quem quer que seja, quem for, bendito seja o nome do Senhor, em que para a glória de Deus, Deus inverteu, como inverteu na vida de Saulo, que outrora perseguia, que outrora matava, e tantas coisas fazia. Agora ele não somente salvava, como ele curava, como ele também batizava com o Espírito Santo as pessoas que iam até ele, como direcionava nos caminhos da salvação. Então é importante você entender, eu não sei qual é o seu passado, eu não sei qual foi a vida que você levou, mas eu estou aqui pelo Espírito Santo para lhe dizer: ei, não foi Deus que assim o quis, mas Deus te chamou e te fez com propósito para usar essa escola que está dentro de você, para fazer com que muitos, através do seu testemunho, através da sua pregação, através da sua palavra, através do seu testemunho de vitória, dos seus testemunhos de dor, das suas lágrimas, do seu sofrimento, falar para esses que você venceu e que conheceu a Cristo. Então há esperança para eles também. Eu não sei se você está entendendo. Essa luta vai se transformar em vitória. E você vai poder então, em nome de Jesus, chegar para lá quem quer que seja. Dá para você imaginar. Vamos falar sobre depressão, João Paulo, eu sei o que é isso, porque eu vivi isso. Vamos falar em pensar em se suicidar, sim, eu sei o que é isso. Vamos falar em se sentir-se um ninguém, porque assim também eu me sentia, eu sei o que é isso. Meu Deus, eu passei por tantas, mas bendito seja o nome do Senhor. Não estou aqui, não, porque se eu pudesse ter escolhido, eu não teria passado por nada disso, porque em meio a isso ainda corre o risco de fecharmos o coração, de endurecermos a servir e pormos na conta de Deus o que nós, na verdade, infelizmente, decidimos viver e escolhemos passar. Mas bendito seja o nome do Senhor, que Deus foi mais forte na sua vida do que tudo isto. Então comece em nome de Jesus a abrir os seus olhos. O diabo está querendo te enganar. Comece a usar esta área da sua vida. Comece em nome de Jesus. Você não acha muito estranho, não, que na área em que você mais sofreu, ou na área em que você mais sofre, vem pessoas buscarem você ajuda? Você não acha esquisito isso, não? Você não acha isso estranho, não? E de repente você está pregando para pessoas e pregando para si mesmo. E às vezes até se lembrando do que você já viveu no passado e venceu em Cristo. Você não acha isso interessante? Pois é. Talvez você hoje diga: meu pastor, pois agora eu posso então entender no meu coração que eu sou uma escola ambulante. Uma escola não formada em relação à formação, mas sim formação daquilo pelo que eu passei, venci, para levar a muitos também a vencer. Você sabe qual é a dor de ser rejeitado. Você sabe qual é a dor de sentir-se menosprezado. Você sabe o que é ser traído. Você sabe o que é ser uma pessoa totalmente abatida. Você sabe o que é estar sem dinheiro. Você sabe o que é estar devendo. Você sabe o que é ter pesadelos e não conseguir dormir durante a noite inteira. Você sabe de tanta coisa. Ei, olhe para o irmão e diga: tem uma escola dentro de você. Você sabe. E essas pessoas vão estar olhando para você. Eu sempre digo que o melhor lugar para se pregar é dentro da igreja. Às vezes termina o culto, você sabe o que é interessante? Às vezes Deus traz um, traz dois, traz três pessoas que nunca vieram à igreja. Não quer dizer que propriamente elas são obrigadas a permanecer, não é isso. Mas muitas vezes você chegar para essas pessoas e dar para elas uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, e de repente ali se cria uma amizade, a pessoa conta o seu problema, e você diz: nossa, eu passei por isso também, acredita?
Foi, você passou por isso? Foi, eu passei. E o que é que você fez para sair disso? Eu confiei em Cristo. E como é que eu faço? E você fala para aquela pessoa dentro da igreja. Dentro da igreja. Interessante, né? Porque outrora o inimigo, ele colocava na nossa cabeça que, ai meu Deus, não, você tem uma escola dentro de você, meu irmão. Você tem uma escola dentro de você. Quinto, Provérbios 16, 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos para o cumprimento do seu propósito. É Deus quem traça os nossos passos para o cumprimento dos seus propósitos. Eu quero lhe dizer uma coisa, eu tenho que lhe dizer, mas é o jeito, tem que falar. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Não fique você imaginando, porque é Deus quem encaminha os teus passos, é Deus quem direciona os teus passos, que a coisa vai ser fácil, porque na verdade não é. É difícil. Às vezes você vai ter que se deparar com vizinhos que, meu Deus do céu. Às vezes você vai ter que se deparar com cada coisa na sua caminhada, que você vai dizer, Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Porque o bem da verdade que a Bíblia Sagrada diz, está escrito, em nosso e meu, em seu coração planejamos o nosso caminho, mas o Senhor determina os meus, os teus, os nossos passos para o cumprimento do seu propósito. Se nós tivéssemos perguntado a José, ô José, me diz uma coisa, foi fácil passar por tudo que passou? Ele disse não. E me diz uma coisa, te serviu para quê? Me serviu para que eu pudesse então estar preparado, pronto, para que eu pudesse exercer o cargo e ocupar a posição que hoje estou ocupando de governador no Egito. Você está sendo treinado, você não está entendendo? Ei, você está sendo treinado para algo muito mais maior ou além do que você hoje possa imaginar. Mas com isso vem provação, com isso vem dificuldade, com isso vem barreira. Então deixa de reclamar. Deixa de reclamar. Deixa de murmurar. Amanhã quando for para o trabalho não é ó dias, ó céu, ó vida, não. Põe-te de pé, diga que eu estou indo trabalhar. E o diabo vai dizer, mas você vai estar fazendo o que lá? Eu vou estar indo testemunhar de tudo que Cristo fez na minha vida. E não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Olhe para o teu irmão que está do teu lado e diga, deixe de reclamar. Deixe de reclamar. Sexto, Isaías 46, 10. Eu anuncio o fim, desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram. Eu digo, o meu propósito será realizado, e farei tudo o que me agradar. Vou ler de novo, para nós encerrarmos aqui. Olha o que ele diz. Eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram. Eu digo, o meu propósito será realizado, e farei tudo que me agradar. Eu vou ler. O meu propósito será realizado. Quem está falando isso? Quem tem panos para mangas? Quem é? O Todo-Poderoso. O Deus que primeiro começa, primeiro termina, para depois começar. É esse o Deus em cuja palavra está falando fielmente para você, em nome de Jesus. Deus sempre nos leva a cumprirmos os seus propósitos e os seus planos, muito antes de sabermos dele. Levante essa cabeça. Se levante, se ponha de pé. De princípio parece que Deus não está no controle, Deus não está vendo, Deus parece que está, sabe? Mas não, nada foge dos olhos de Deus. Nada foge dos olhos de Deus. Vai desistir por quê? Está pensando em jogar a toalha? Quer a toalha? Pronto. Está aqui, está com o meu suor de 28 anos de caminhada.
Quantos anos você tem? Está cansado já? Já está afando? É isso? Quer dizer que foi para isso que Deus te chamou? Foi para ser mais um do Gideão, covarde, medroso e voltar assustado para casa? É para isso que Deus te chamou? Quer a toalha? Eu te empresto. Quer? Você quer? Na verdade, eu não te dou só essa não. Tenho ali, se eu não me engano, um propósito que está com 5 anos que essas toalhas estão guardadas. 5 anos, porque nós compramos logo quando começou a igreja. Esperando que o meu Deus um dia diga, faça esta campanha. Está 5 anos guardada. Se você quiser, tem para todos vocês. Vocês querem jogar a toalha? Querem? Você quer jogar? Você quer? Joga, desiste. Vai, faz isso. Você quer a toalha? Você quer, minha irmã? Você quer? Você quer? Você quer? Quer, Jorge? Olha a coisa bonitinha. Você quer? Você quer, irmã Lourdes? Você quer, irmã do caderno? Você quer? Você quer, irmã? Você quer, meu irmão? Você quer? Ah, mas eu tenho que arrumar alguém. Tá aqui, rapaz. Toma aqui, joga a toalha. Toma. Pode jogar. Problema não. Toma. Quer não jogar? Você quer, meu irmão? Você quer jogar a toalha? Você quer, irmãzinha? Você quer, obreiro carpinteiro? Pega a tua toalha de volta, viu, rapaz? Você quer jogar a toalha? Você quer, minha irmã? Você quer? Você quer, irmão? Você quer, Clédio? Você quer? Você quer, Tiziana, jogar a toalha? Opa, esse aqui se mexeu, pediu a toalha. Olha, encontrei, gente! Você quer? Você quer jogar? Quer não. Pensei que ele queria, rapaz. Você quer? Ó, desiste. Vai, desiste. Vai lutar para quê? Vai lutar para quê? Tu não já desistiu de tantas coisas? Hein? Tu não já desistiu de tantas coisas? Então toma aqui a toalha. Tá aqui, ó, pronto, ó. Tá com o meu suor. Vai, joga, joga. Se Deus tivesse te chamado para desistir, Deus teria te deixado onde você estava. Diga isso para o seu irmão, se Deus tivesse. Você quer? É porque você bateu nas minhas costas pedindo a toalha, não? Quer não jogar a toalha? Olha para o irmão que está do seu lado e diga, se Deus tivesse te chamado para desistir, Ele teria te deixado onde você estava. Se levante, procure 2, 3 pessoas, põe-se de pé, pode deixar aí, se levanta, procura 3 pessoas e diz para essa pessoa, você é homem de Deus, mulher de Deus, olha para ele ou para ela, pode sair do lugar. Se Deus quisesse que você desistisse, Ele teria te deixado onde você estava. Se Deus quiser, sai do lugar, vai lá, meu irmão. Se Deus quisesse que você desistisse, Ele teria te deixado onde você estava. Glória a Deus! Aleluia! Eu quero que os obreiros, faz um círculo aqui, todos os obreiros, até o que está sem farda, com farda, desfartado, fartado, não importa. Faz um círculo aqui, vem aqui para frente. Pode vir. Segura na mão do outro aí. Aleluia. Glória a Deus. Segura, faz um círculo aí. Eu quero que vocês vão orar com a gente. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Em nome. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Oh, santo, 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 santo. Chore cantará, chore cantará.
Feche os teus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Agora você vai orar. Ora pelo que, meu pastor? Ore pela sua vida. Ore pela sua casa. Ore pela sua família. A luta está grande, mas ela não é invencível. A luta está grande, mas ela não é invencível. A luta está grande, mas ela não é invencível. A luta está grande, mas ela não é invencível. Feche os teus olhos. Nessa noite, em nome de Jesus, você vai se pôr na presença de Deus. Você vai abrir o teu coração. Ela no teu trabalho.